Filipenses 4, a partir do versículo 4. Algumas coisas que eu quero que nós entendamos esta manhã. Essa mensagem, ela tem que nos responder algumas dúvidas que muitos de nós temos. E algumas dessas dúvidas mais comuns esse sermão, ele vai nos responder por que às vezes você não sabe por que vem à igreja, talvez porque você não consegue ler a Bíblia, muito menos orar. Por que o sacrifício de Jesus na cruz para muitas pessoas já não faz mais sentido? Por que em muitos de nós aqui não entendem mais o seu propósito aqui na terra? E também porque talvez muitos de vocês têm dificuldade de acreditar ou crer na Bíblia. Eu acredito piamente que essa mensagem vai nos dar respostas para isso que muitos de nós estamos passando ou iremos lidar. Você já abriu a sua Bíblia no livro de Filipenses? Vou colocar aqui para nós lermos. E também um outro ponto. Talvez também essa mensagem sirva para você que está desinteressado nas coisas de Deus. Eu sempre digo para o Berilo que o que me admira nesta igreja é o seu cunho missionário, a sua forma de querer lidar com a missão. E sábado passado nós presenciamos uma cena ali na casa, no Hospital HGP, de uma moça que se emocionou muito porque o filho estava doente. E todos nós que estávamos ali também nos emocionamos porque ela se ajoelhou e começou a chorar e orou pedindo para que Deus curasse a sua filha recém-nascida. E Deus tem nos chamado para um propósito muito grande, que é a pregação do Evangelho e ser luz para essas pessoas que estão precisando. E para que nós possamos ser essa luz, nós temos que aprender algumas coisas que são implícitas e que são muito importantes para nós. Filipenses 4, antes de nós lermos, feche os seus olhos e nós vamos orar agora de uma forma diferente esta manhã, tá? Eu vou dar um intervalo de 10 segundos para que você ore, pedindo para que Deus abra sua mente esta manhã, para que você entenda essa mensagem e que ela possa trazer para você benefícios espirituais. Depois dos 10 segundos, eu vou orar aqui na frente, ok? Fechemos os nossos olhos e oremos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, graças te damos por estarmos aqui nesta manhã, com o intuito de te adorarmos e glorificarmos o teu nome. Já te adoramos através dos dízimos, dos louvores e das ofertas, mas neste momento, Senhor, também nós queremos te adorar através da nossa reverência. O Senhor nos trouxe aqui esta manhã para termos um encontro contigo, por isso, de forma humilde, nos humilhamos diante da tua presença nesta manhã, para que essa mensagem, Senhor, possa trazer aos nossos corações a paz e a esperança da certeza da tua salvação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. No meu texto diz assim, quero que vocês acompanhem comigo, diz assim, o apóstolo Paulo começa dizendo o texto, dizendo que alegrai-vos, irmãos, aonde? No Senhor. Outra vez digo, ele repete, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele termina essa parte dizendo, perto está quem, irmãos? O Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí ele continua concluindo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. E aí ele finaliza essa parte dizendo, finalmente, é um resumo, irmãos, tudo que é irmão, o que, irmãos? Vamos acompanhar essa parte, leiam comigo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que ocupe o vosso pensamento. Eu confesso para vocês que já tinha lido várias vezes esse texto de Paulo, principalmente esse último versículo 8, mas eu comecei a entender então por que Paulo nos fala isso. Em outros momentos também em Romanos, ele pega e nos diz a importância de nós renovarmos a nossa mente e de nós entendermos que Deus deve, e as coisas boas devem ocupar o nosso pensamento. E talvez esse sermão esclareça o que Paulo realmente queria nos dizer nesta manhã. Uma coisa para nós compreendermos, irmãos, Jesus está voltando, amém?
nós estamos no último limiar das coisas, dos acontecimentos. Semana passada eu vi uma coisa na internet que me chamou a atenção, de uma jovem de 16 anos que tinha envenenado a mãe. E aí eu fui ler a respeito e ela tinha envenenado a mãe simplesmente porque a mãe a tinha proibido de namorar. E ela foi lá, fez um café para a mãe, ofereceu para a mãe e colocou veneno para a mãe. E assim são várias outras coisas que a gente vê na internet, nos jornais e tantas outras coisas que nos chocam, mas isso é só a ponta do iceberg do que nós ainda vamos passar. Mas a bem verdade é que Jesus está voltando e nós temos que nos preparar para nos mantermos firmes. E diante disso, sabendo que Jesus está voltando, tem um camarada aí que sabe que pouco tempo lhe resta e tem feito todos os tipos de artimanhas possíveis e impossíveis para que eu e você caiamos nas suas ciladas. E aí nós conhecemos como uma batalha entre o bem e o mal, e eu queria dizer para vocês, o título do sermão desta manhã, que a maior batalha que nós vamos enfrentar e estaremos enfrentando contra o inimigo é a batalha de quê, irmãos? A batalha de quê, irmãos? Da nossa mente. Por quê? Porque se o inimigo tomar a minha mente e a sua, finish, acabou. Ele já vai ter ganhado a batalha e nós vamos perder a nossa salvação. Se o inimigo ganhar a batalha contra a nossa mente, contra a minha e com a sua mente, nós perderemos essa batalha. E baseado nisso, usando alguns especialistas na área do pensamento e da linguagem, eu descobri algumas coisas interessantes. Esse indivíduo, Wilhelm Humboldt, eu acho que é assim que se escreve o nome desse cidadão, ele diz assim: eu só tenho acesso ao teu pensamento através da tua linguagem. Sabe o que ele está querendo dizer de uma forma bem clara? Que aquilo que nós falamos revela aquilo que nós pensamos. Faz sentido para você? Ele está querendo dizer assim, de uma forma bem clara, que a linguagem é a expressão do pensamento. Quando os estudiosos de linguagem e as pessoas que estudam as origens dos povos, eles vão estudar aqueles povos que vieram antes da gente, eles estudam seus escritos, a sua linguagem, para poderem entender como que eles pensavam e como que eles jaziam. Tem um teólogo norte-americano, baseado também nessa questão da linguagem do pensamento, e do pensamento ele diz assim, Langton Gilkey: a linguagem não é um mero comunicador do pensamento, ele é o próprio pensamento. Sabe o que Gilkey está dizendo para a gente aí? Que aquilo que nós falamos é o nosso próprio pensamento. Um outro teólogo norte-americano também diz o seguinte, David Clark, baseado ainda na linguagem do pensamento: sempre que alguém pronuncia uma frase, ele está fazendo o que, irmãos? Fazendo algo. Em suma, o que ele está querendo dizer para nós é que aquilo que nós falamos, nós não estamos somente falando, nós estamos fazendo. Quer ver uma forma mais clara de a gente entender isso? Acompanhe comigo esse raciocínio aí. Quando na nossa linguagem ela é expressa através dos pensamentos, elas se concretizam através de ações. Vamos entender um pouco mais, Anderson. O que você quer falar para a gente? O embasamento bíblico para isso que nós aprendemos agora. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Vamos entender um pouco mais aí. E vamos acompanhar esse raciocínio aqui. Quando a sua linguagem se expressa em pensamentos, esses pensamentos são formulados ou se formulam através de quê, irmãos? Histórias, ok? Agora eu vou inverter a ordem para que a gente compreenda, e isso é o que é mais importante para que você entenda essa manhã, para você formular aquilo que tem a ver com a batalha da mente que acontece comigo e com a sua vida. As histórias formulam os pensamentos, que por sua vez são expressos através do quê? Da linguagem. Sabe o que os estudiosos da linguagem, do pensamento, da formação do pensamento estão nos falando? De forma bem prática, que quando você tem pensamentos que são formados por histórias e expressos através da sua linguagem, isso revela o que para nós, irmãos? Quem você é. De uma forma mais clara, aquilo que eu sou, ou quem eu sou, revelará para mim qual a visão da realidade que nós temos de quem? De que temos de nós mesmos. Em suma, para a gente resumir essa parte aí para que você compreenda, a base de tudo está onde, irmãos? Nas histórias.
E são elas que me revelam a visão da realidade de quem? De Deus. Por que que todos os sábados pela manhã nós fazemos questão de contar historinhas infantis para as crianças? Porque através dessas histórias bíblicas nós estamos dando para essas crianças uma realidade de quem? De Deus. De quem é? Deus. Você consegue compreender até aí? Consegue acompanhar o meu raciocínio até aí? Vamos acompanhar um pouco mais. Uma coisa para ficar frisada para você. O que o diabo mais quer é tirar da minha mente, da sua, a ideia de que existe o quê, irmãos? Um Deus. Você sabia disso? Que o que o diabo mais quer é tirar da minha mente e da sua a realidade de que existe um Deus. Bom, se ele não conseguir tirar da minha mente e da sua a realidade de que existe um Deus, o que ele vai fazer? Ele vai tentar distorcer a realidade e a visão que eu e você temos de quem? De Deus. Como que ele vai usar isso? Quando eu fazia teologia que eu comportava, eu dava palestras às igrejas evangélicas. E eu sempre vendia essas bichinhas aí, não sei quantos de vocês conhecem, essa é a BIF, na minha época era conhecida assim, BIF. É a Bíblia Ilustrada da Família. Era uma coleção de livros da Bíblia, onde elas tinham histórias que mostravam para as crianças as histórias bíblicas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Quanto da Bíblia é história? Se você pudesse colocar em porcentagem, quanto você acha que da Bíblia é história? Mais de 80% é história. E o que não é história é voltado para aquilo que é história. Se repete naquilo que é história. Você sabe por que a Bíblia é história? Porque a Bíblia nos revela uma realidade de quem? De quem é quem? De quem é Deus. Ou a realidade daquilo que nós sabemos do que é Deus. Partindo ainda desse pressuposto, nós aprendemos o seguinte: através da Bíblia, Deus vem construindo histórias na minha mente e na sua, para que nós tenhamos uma visão saudável da realidade de quem Ele é. É por isso que nós vemos a igreja, é por isso que nós lemos a Bíblia, é por isso que nós fazemos questão de contar historinhas infantis baseadas na Bíblia para as crianças, para que elas tenham uma visão saudável da realidade de quem é Deus. Uma pergunta para você entender. Quantos são pais aqui? Levante a mão, só para me ter uma ideia. Levante a sua mão, aquele que é pai ou mãe, tá? Ok, pode abaixar a sua mão. Qual é o primeiro responsável para que a criança tenha acesso e informação às coisas a partir de que ela nasce? Quem é o responsável? Os pais. Por quê? Porque quando os nossos filhos começam a tomar consciência da vida, essa realidade vai sendo construída por meio das experiências que vivenciam conosco, seus pais. Diz mais, somos nós, então, que transmitimos aos nossos filhos, através dessas histórias compartilhadas, uma visão primeiro de quê? De mundo, e depois também uma visão e uma compreensão sobre quem? Sobre Deus. Ou seja, o que nós estou tentando explicar para vocês esta manhã é que os pais têm a responsabilidade de passar para os filhos uma visão sobre o mundo e também uma visão que eles vão ter para o resto da vida sobre quem? Sobre Deus. A escritora norte-americana Ellen White, ela diz que os pais, ela diz esse texto que eu acho interessante, diz assim: pais, por amor a Cristo, não cometam erro na vossa obra mais importante. Qual é a vossa obra mais importante dos pais? Os filhos, ensinar os filhos a de moldar o caráter de vossos filhos para o templo e para onde? Para a eternidade. Tem um outro texto muito conhecido que ela diz assim, que o caráter de uma criança para a vida toda, ela é estabelecida do 0 aos 7 anos, se eu não me engano, e esse caráter deve ser aprendido com quem? Com os pais. Conseguiu compreender até agora aí a minha ideia? Vamos avançar mais. Note, através das histórias bíblicas, Deus quer firmar em minha mente, na sua e na mente das crianças, aquilo que se chama o que, irmãos? Identidade e propósito. Como que é isso, Anderson? Quem é você? O que Deus quer de você e qual o propósito de Deus para a sua vida. Ok? Conseguiu entender até agora aí? Através das histórias bíblicas, Deus quer firmar na nossa mente identidade e propósito. E eu fazer uma pergunta para você refletir nesse momento, não precisa responder. Quanto do tempo da sua semana você tem passado para ler a Bíblia?
para estudar as histórias bíblicas? Quanto da sua semana, do seu dia, você dedica ao estudo da palavra de Deus? Alguém arriscaria levantar a mão e dizer que passa mais de meia hora lendo a Bíblia? Sejamos sinceros, irmãos, nós temos dificuldade em ler a Bíblia. Nós temos essa dificuldade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o maior interessado que você não leia a Bíblia? Alguém pode me responder? Pode falar alto. Quem é o... Pode liberar isso. Quem é o maior interessado que você não leia a Bíblia? Fala alto, irmão, para me escutar aqui, por favor. Você está com medo de falar esse nome? Satanás. Por quê? Porque essas histórias bíblicas dão a mim, tanto a mim quanto a você, uma visão saudável da realidade de quem? De Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Baseado nisso, o que o diabo fará, ou melhor, que estratégias ele usará para impedir que tenhamos uma visão saudável de Deus? Vamos tentar compreender até agora. Nós vimos que a maior batalha que existe entre nós e o inimigo é pela mente, e que o inimigo usa estratégias para que nós tenhamos a visão distorcida de Deus. Baseado nessa visão do pensamento, da ideia da linguagem, o que vocês acham que o inimigo vai usar? Que estratégia ele vai usar para que nós tenhamos a visão distorcida de Deus? Ele vai usar o quê? Histórias, irmãos. Como que isso acontece? E aqui estão alguns textos do Espírito Profético para que você compreenda, para que nós estejamos indo para o encerramento desse sermão. Esse é um texto muito forte que o escritor norte-americano Ellen White diz assim: vi que jovens e adultos estão negligenciando o que, irmãos? A Bíblia. Não fazem desse livro o seu estudo de regra de vida como devem. E ela diz mais, e agora especificamente para os jovens, tá? Os jovens são especialmente o que, irmãos? Culpados dessa negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de todo o tempo para ler o quê? Qualquer outro livro. Bom, o que ela está tentando nos dizer até este momento é que a nossa regra de fé como cristãos deveria ser o quê? A Bíblia. Porém, todavia, entretanto, o inimigo, se sabendo disso, que as histórias bíblicas, os relatos bíblicos nos ajudam a ter uma visão saudável da realidade de quem é Deus, e ao termos essa visão saudável, ele não vai conseguir nos alcançar, e nós temos essa visão saudável, vamos poder passar para os nossos filhos também. Ele vai se aproveitar dessa situação, vai distorcer as coisas, e através de histórias, ele vai fazer com que nós tenhamos uma distorção da realidade de quem é Deus. Por isso que a escritora norte-americana Ellen White está dizendo aí, dispõe de tempo para ler qualquer outro livro. E eu pesquisei a respeito dos livros que os jovens mais estão lendo no momento. E aí tem vários. Na minha época se lia-se muito O Senhor dos Anéis. Aqui nós temos Percy Jackson, Vermelho, Branco, Sangue Azul, todos os livros que são best-sellers lidos por jovens todos os dias. Existem livros que são feitos em coletâneas para que o jovem passe o dia lendo aquelas histórias. Mas o que eles não sabem é uma coisa muito interessante. Mas a palavra que aponta para a vida, qual é o tipo de vida que ela está falando aí, irmãos? Vida eterna. Não é esquadrinhada e estudada diariamente. Ok, vamos entender aqui. Se a palavra de Deus e as histórias que estão ali contadas me dão um embasamento para que eu tenha uma visão e a realidade saudável de quem é Deus, mas com o tempo eu vou deixando que minha mente seja ocupada com outros tipos de história e outras coisas, sabe o que vai acontecendo com a nossa mente, com a nossa vida? Histórias ociosas têm sido lidas atentamente, enquanto a Bíblia tem sido o quê? Desprezada. E ele diz assim, ela diz mais: e os que dão rédea solta à mente para divertir-se com histórias tolas e contos ociosos alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus tem ficado o quê? Eclipsado. Você sabe o que significa essa palavra eclipsado? Bom,
ela está dizendo no início que a nossa regra de fé deveria ser a Bíblia. Se a Bíblia nos leva a ter uma visão saudável de quem é Deus, e a própria palavra de Deus diz que a Bíblia é a luz para a nossa vida, mas ao lugar de ler a Bíblia, eu coloco outras histórias, outros contos ociosos, como ela diz, e coloco no meio da palavra de Deus, a luz pode até chegar, mas vai chegar fraca. E essa luz é a luz que me ajuda a manter a minha mente saudável e expulsar da minha vida as trevas e outras coisas que podem impedir que eu me salve. Você consegue compreender até agora aí a importância disso? O que tem acontecido? Quando nós ocupamos a nossa mente com histórias tolas e contos ociosos, a palavra de Deus ela vai ficando eclipsada, em segundo plano. Vamos acompanhar um pouco mais. Estou indo para o final. E aí sabe o que acontece? A mente é diretamente desviada de quem, irmãos? De Deus. É destruído o interesse em sua preciosa palavra. Você consegue notar por que tem muita gente na igreja que não consegue ler a Bíblia? Porque a sua mente está tão voltada, tão direcionada para outras coisas, que o interesse por o estudo da palavra do Senhor tem sido completamente destruído. Vamos avançar. E eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. Os leitores de ficção estão integrando-se a um mal que destrói o que, irmãos? A espiritualidade, ocultando deles o que? A beleza da página sagrada. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui rapidinho. Ellen White está especificamente falando aí de quê? De leitura de quê? De livros, de histórias baseadas, feitas em quê? Em livros. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu feriria o sentido desse texto, e o que Ellen White está me falando, se eu substituísse leitura por assistir? Vocês acham que eu feriria? Não, porque todos os filmes, todas as novelas, todas as séries antes foram o quê? Escritas, para que se fosse construída uma história. E às vezes a gente vem nos cultos de quarta-feira pedindo para que os irmãos orem pela nossa espiritualidade e por outras coisas. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Talvez às vezes não fosse melhor que nós orássemos pedindo para que Deus nos tire da frente da televisão, para que eu pare de assistir filmes, para que eu pare de assistir séries, para que eu pare de passar o meu tempo todo de frente de uma tela de TV, de celular ou qualquer coisa que seja do tipo. Por que, Anderson, que eu deveria fazer isso? Vamos acompanhar mais um pouco aqui. Isso cria, e agora eu quero que vocês coloquem tanto a parte de leitura quanto as coisas que a gente assiste. Cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, afasta as pessoas do que, irmãos? Da oração, e desqualifica para qualquer exercício que? Espiritual. Às vezes a gente se sente um inútil espiritual. A gente ora e parece que nada acontece, parece que nada se resolve, mas a sua mente tem sido ocupada pelo quê? O que você tem colocado na sua mente? Ela deixa claro que essas histórias, esses filmes e tudo aquilo que acaba deixando a palavra de Deus eclipsada em segundo plano, tem desqualificado a muitos para o exercício espiritual. Vamos avançar um pouco mais. Uma das maiores razões porque vocês têm tanta pouca disposição de chegar mais perto de Deus mediante a oração é se haverem incapacitado para essa sagrada obra, por meio da leitura, e eu posso colocar aqui também os filmes, assistir, e também posso colocar músicas aí também. Eu tenho uma palestra que fala só sobre filmes e músicas, na época que eu fazia em igrejas, de histórias fascinantes, as quais têm estimulado a imaginação e despertado profanas o que, irmãos? Paixões. E ela continua dizendo mais algumas coisas interessantes a respeito disso. A palavra de Deus se torna o quê? Desagradável, a hora de oração é esquecida, a menos, porém, que se quebre o que, irmãos? Qual é a palavra que ela usa aí? Um encanto. Você sabe o que é um encanto? Um encanto é um feitiço demoníaco. É isso que é a palavra correta para encanto.
A menos que se quebre o encanto que o domina, não hão de em breve compreender que a porção que transgressou é a parte que lhes cabe a eles. Muitos de nós estamos literalmente num encanto, vivendo num mundo alienados, em outro mundo que não é aquilo que Deus quer para nós. Eu admiro demais um pastor jovem. Isso aí imagine que isso seja um pastor jovem que vocês conhecem. Por que ficou tão difícil nos dias de hoje pregar a palavra de Deus? E para um indivíduo como o pastor jovem pregar principalmente. O camarada parece que tem que ser um mágico, ele tem que vir na frente, fazer um malabarismo, às vezes um show pirotécnico para poder chamar a atenção dos jovens. Porque se ele pregar de uma forma normal, parece que a mensagem não vai ser a mesma, os jovens não vão conseguir capacitar. Você sabe por que isso acontece? A mente está tão excitada com outras coisas, com contos ociosos, com filmes, com séries, com novelas, que não tem mais interesses nas coisas do que? Do céu. E aí quando chega um irmão para pregar aqui de forma normal, isso aí é besteira. Não, isso aí não mexe comigo não. Tem nada a ver isso aí que o irmão está falando. Vamos acompanhar um pouco mais. Se possível fosse eliminar grande parte dos livros, aí eu posso colocar aqui os filmes, músicas, seria detida uma praga que está realizando uma obra terrível. Sobre onde, irmãos? Sobre a mente e o coração. E ela continua dizendo: romances, contos banais, excitantes, e até mesmo os livros chamados de quê, irmãos? Novelas religiosas, as obras às quais o autor incorpora a história, uma lição moral, são o quê, irmãos? Uma desgraça para os leitores. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 5 meses de batismo, estava na quarta-feira na igreja, quando uma irmã, isso não é mentira, tá, irmãos? Uma irmã, no culto de oração, ela simplesmente levantou a mão e pediu oração por um personagem da novela que estava em perigo de morrer naquela noite. Vocês conseguiram entender aí? Não? Ela pediu oração por um personagem que estava para morrer aquela noite. Vocês conseguiram entender a noção das coisas que nós estamos passando? Vamos entender um pouco mais. Na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido de quê? Roupagens angelicais, aquela coisa bonitinha para chamar a atenção. As mais eficazes com qual intuito, irmãos? Enganar e seduzir. E aí talvez você olhe assim para mim e diga: isso aí não tem nada a ver não, Anderson. Eu sou adventista de berço, isso não me afeta, eu dou estudo bíblico, eu canto, eu prego, eu oro, eu assisto o filme mesmo, eu escuto a música que eu quiser, mas eu sei separar as coisas e isso não me atinge. A escritora norte-americana pensa o seguinte: o que ela começa dizendo aí? Ninguém está tão firme nos princípios corretos. E ela volta a dizer o que, irmãos? Ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo, ou vendo, ou ouvindo o quê? Essas histórias. Vamos acompanhar aqui mais uma vez. Os pais deveriam queimar os contos ociosos, diários e as novelas tão chegassem às suas casas. Isso seria o quê? Uma bênção para os filhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, talvez você ache estranha essa minha pergunta. Se eu convidasse você essa tarde para ir num terreiro de candomblé, para nós ir lá e fazermos um feitiço, você iria comigo? Não iria, né, irmãos? Talvez vocês estão olhando para mim assim e falam: mas como? Claro que eu não vou. Estimular a leitura desses livros, e aí você pode colocar também assistir e ouvir músicas que não são da vontade de Deus, é como praticar o que, irmãos? Elas confundem e envenenam a mente. Quando eu não era da igreja, eu gostava muito de assistir filmes de terror, e eu gostava de assistir eles sempre de madrugada, entre 2 e 3 horas da manhã.
E eu fiz um estudo baseado só em livros, filmes e músicas, não vou falar porque é mais extenso, mas sobre o que acontece quando você assiste um filme de terror na sua casa. Mas para você compreender, em muitos lares tem sido levantado altares a Baal e a demônios, praticando feitiçaria por meio de quê? Seriados, filmes e outras coisas mais. Tem um filme conhecido, O Exorcismo. Se você perceber, na maioria desses filmes onde há uma possessão demoníaca, quando o demônio se manifesta, ele grita algumas coisas ali numa língua que você não consegue compreender. E o filme faz questão de colocar e frisar bem alto. Ali está acontecendo uma invocação demoníaca. E aquele filme está convidando a vários demônios invadirem a sua casa. E muitos de nós temos feito isso dentro da nossa casa e nós não percebemos. Você sabe qual é o princípio bíblico para isso que eu posso aplicar? Você sabe qual é um dos nomes que a Bíblia dá para Satanás? Qual é? Beelzebu, que quer dizer Baal-zebu, que no significado mais comum é o Senhor das moscas. Vamos tentar compreender. Se Satanás é Beelzebu, quem são as moscas? Os anjos caídos, confere? Se Satanás é Beelzebu, as moscas são quem? Os anjos caídos. Toda vez que você coloca um filme, ou uma série, ou alguma coisa com um ato, e aí nós temos aí os mais conhecidos, Lúcifer, anos atrás tinha um Sobrenatural, que foi muito conhecido, e todos esses tipos de filmes, você está convidando para que esses camaradazinhos aí estejam te fazendo companhia. Estejam ali, as moscas, porque mosca ela vai aonde tem o que, irmãos? Lixo, o que não presta. E é isso que você está fazendo quando você convida ou assiste um filme desse na sua casa. Vamos assistir um filme, não tem nada a ver. Eu vou pedir para deixar o áudio ligado aí e vou passar rapidinho para que você entenda. Esse sermão meu foi baseado no sermão de um pastor. Alguns anos atrás, ele num acampamento de verão, uma jovem sentou na mesa com ele e começou a falar: pastor, eu não sei o que acontece comigo, o sacrifício de Jesus na cruz não faz mais sentido, a história de Jesus, a história da redenção, toda essa história para mim não faz sentido, eu não consigo mais orar, eu não leio mais a Bíblia, parece que eu vivo num mundo à parte. E o pastor foi perguntar para ela por que ela se sentia assim, o que ela fazia, quais eram os hobbies dela. E os hobbies mais comuns dela, inclusive, eram assistir filmes. E dentre esses filmes de cunho demoníaco. E esse áudio é de uma moça que participou de uma semana de oração desse pastor. E no final ela procurou ele para contar o que aconteceu com ela na vida dela. Aí tem só 40 segundos esse áudio. Eu vou pedir para que você preste atenção nesse áudio, para que você entenda o que acontece nesse cunho espiritual na nossa batalha da mente. Por incrível que pareça, assim, depois que eu comecei a assistir, nem nada me toca, nem o culto, nem a pregação, eu leio a Bíblia assim, faz sentido. Eu fico até triste de falar isso, mas na hora que o senhor falou da menina do acampamento, para mim também às vezes não tem sentido a morte de Jesus. Eu fico pensando que, sabe, não tem sentido essas coisas e eu só fico focando naquilo, é como se eu entrasse naquele mundo e o mundo que é real não existe, entendeu? Que é tudo a parte de Jesus. Vocês conseguiram compreender o que ela fala aí? Pode abaixar um pouquinho mais que eu vou passar aqui, talvez fique alto. Pode abaixar. Ela diz assim, que depois que ela começou a assistir esses filmes, ouvir esse tipo de música e entrar em contato com essas coisas, o sacrifício de Jesus na cruz para ela não parecia mais ter mais sentido. Em muitos momentos parece que ela estava em outro mundo, em outra dimensão. E o áudio não está completo aí, mas o áudio é de 14 minutos. Eu tive acesso a esse áudio. E num determinado momento ela conta que um dia à noite ela tinha assistido um filme em casa e deitou para dormir. E naquela noite o demônio se manifestou no quarto dela. E ela clamava ao Senhor, pedindo para que Deus a libertasse daquilo, não deixasse. Ela conta que sentia unhas passando pelo pescoço dela, indo até a coluna.
E ela clamava, até que aquilo foi tirado dela. E ela faz uma pergunta que talvez seja uma pergunta que serve para nós esta manhã. Porque talvez eu esteja falando para alguém que esta manhã está passando por alguma coisa desse tipo. Tem salvação para mim? Ela fez essa pergunta. Eu quero dizer para você que sim, porque tem salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus, amém? Mas qual é a decisão que nós devemos tomar diante disso que nós estamos enfrentando? Se nós estamos enfrentando uma batalha da mente, e o inimigo, que é muito mais astuto do que nós, está usando artimanhas, usando filmes, histórias para nos tirar, para que nós tenhamos uma visão saudável da realidade de quem é Deus, o que eu tenho que fazer, Anderson? Como eu tenho que proceder para libertar disso? Só há um jeito, irmãos. E esse jeito é o quê? Jejum. Quando você pergunta para um médico, quando você tem uma doença autoimune, que você vai no médico, o médico pede para que você fique, a primeira coisa que ele fala é o quê? Que você fique jejum. Por que de jejum? Para que seu corpo vá se desintoxicando. O que é a desintoxicação? Nada mais é do que o organismo começar a reagir e se reconstruir. E na nossa mente, quando nós estamos envoltos há tanto lixo, tanta porcaria, tanta coisa que nos cerca, nós precisamos também ter uma regeneração e deixar que a palavra de Deus entre novamente, que a luz de Deus brilhe novamente. Então nós precisamos fazer um jejum espiritual e mental também. E eu queria fazer um desafio que foi feito também, o pastor faz esse desafio, eu queria fazer com alguns esta manhã que se propusessem a fazer isso. É um jejum de 40 dias. Não é para ficar sem comer, irmãos, fica tranquilo, tá? O jejum aqui é específico para que você passe 6 semanas sem ter contato com filme, com música, com qualquer coisa que te tire do contato com o Senhor. Para que você, nesses dias, leia mais a Bíblia, escute mais hinos, tenha mais tempo para o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você que será quase impossível que Deus não faça uma transformação na sua vida. E esse desafio foi feito numa grande igreja de 1.500 membros. E eu queria colocar aqui para vocês algumas pessoas que fizeram esse desafio, um relato dessas pessoas que fizeram esse desafio. Uma jovem de 16 anos, ela diz assim: pastor, boa noite. Não faz nem uma semana que aceitei o desafio e já tenho a sensação de que já me passaram meses. Ela diz assim: já estamos no Natal? Isso foi feito perto de setembro nessa igreja. Pastor, eu tenho sonhado com os filmes que assistia na Netflix. Às vezes, quando estou lendo o Espírito de Profecia, tenho que ler um parágrafo 2 vezes, porque me vem algum devaneio. E os devaneios sempre são lembranças de filmes que eu li. Está muito difícil. Você sabe o que é um devaneio? Devaneios são pensamentos soltos, fantasias ou imaginações que a gente tem quando está distraído, como se estivesse viajando a mente. E quando você se pega sonhando acordado, cria cenas, histórias ou ideias que muitas vezes não têm ligação direta com a realidade no momento. Isso já aconteceu comigo uma vez, não sei se com você, de você estar lendo a Bíblia ou escutando um hino e de repente vem uma imagem de uma música, ou você vê uma música na sua cabeça que não tem nada a ver com o momento. Já aconteceu com você? Isso são devaneios. É o inimigo usando a sua mente para tirar da sua mente a realidade saudável de quem é Deus. Tem uma outra jovem que ela diz assim: eu era viciado e não sabia. Ontem eu concluí 5 semanas de desintoxicação. Falta só mais uma, mas ela não faz mais diferença porque eu parei de contar os dias. Essas distrações já não me fazem falta. Aliás, me tornei tão produtiva que não consigo me imaginar mais sentada tanto tempo na frente do meu note como eu fazia antes. Eu estava perdendo a minha vida. Depois que desintoxiquei a minha mente, descobri que estava com depressão, mas eu estou tratando, fique tranquila. Quando ela começou a desintoxicar a mente, ela se viu na situação que ela realmente estava. Essa aqui é uma jovem que era líder de jovens da igreja. O relato dela é impressionante. Ela diz assim: foi difícil aceitar que eu tinha jogado uma parte da minha vida fora.
Foi difícil perceber que tinha muita coisa em mim que eu precisava mudar, que meu casamento estava com sérios problemas, mas eu fiquei tão alienada por tanto tempo que eu não via a confusão em que eu tinha me metido. Agora, graças a esse desafio, posso reconstruir a minha vida, fazer novos projetos. E ela relata assim: a vovó White é fantástica. Quando a gente começa a ler o Espírito de Profecia com o coração sincero, você percebe que aquilo não é chato. São histórias impressionantes da vida de Jesus. E ela continua dizendo: tenho amado ler os livros dela, e muito do que leio está servindo para ajudar outras pessoas também. Muita gente me taxou de quê, irmãos? Qual é a palavra que ela usa aí? Radical. E a maioria acha que não precisa ser assim, mas não importa, porque essa experiência foi um presente para mim. E em muitos momentos, se tratando de Deus, nós temos que ser radicais, porque o inimigo não brinca de ser diabo. E se nós não nos tornarmos radicais, tem muita gente que olha assim e fala assim: isso é besteira. Alienado é desligado da realidade, ou alheio ao que acontece ao seu redor. Lembra da história do testemunho da menina? Ela entrava em outro mundo. Muitas pessoas têm sofrido de depressão por causa disso. Esse aqui acho que é o último testemunho, que diz assim: Satanás tentou destruir a minha vida e eu não sabia. Eu já não pensava mais por mim mesmo, agia sem perceber, falava sem pensar. Agora sei que dependo totalmente de Deus para tudo, e que Ele teve muita misericórdia de mim esse tempo todo. Meu próximo desafio é aprender a ter domínio próprio com alimentação. Obrigada de coração por se permitir a ser usado por Deus para isso. E eu encerro esse sermão com este apelo. A mensagem é essa. E antes de eu pedir para que as irmãs cantem aqui no fundo a música de apelo, eu quero fazer um apelo profundo para o seu coração esta manhã. Há alguém aqui esta manhã que deseja fazer esse desafio e dizer assim: Senhor, eu quero fazer esse desafio. Alguém que quer levantar a mão e vir aqui à frente? Pode vir aqui à frente, por favor. Pode vir. Alguém que deseja dizer assim para Deus: Senhor, eu quero fazer esse desafio. Eu quero tirar da minha mente tudo aquilo que tem me impedido de ter um relacionamento sincero com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento melhor contigo. Eu quero tirar da minha mente qualquer tipo de lixo, qualquer coisa que esteja impedindo a minha vida de ser fiel ao Senhor e de avançar na obra. Vou dizer uma coisa para vocês: a chuva serôdia foi prometida a nós nos últimos dias, e muitos de nós receberemos essa chuva serôdia, a manifestação do Espírito Santo. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui: Deus só vai derramar o Espírito Santo naqueles crentes que forem fiéis e que realmente estiverem se sujeitando à sua vontade. E como eu vou receber o derramamento do Espírito Santo na minha vida se a minha mente está voltada a outras coisas que não são ligadas às coisas de Deus? Esses aceitaram o apelo antes da música. Mas se você quiser também ser tocado pelo Espírito Santo e disser assim: Senhor, eu quero fazer esse desafio. Eu quero passar esses 40 dias sem assistir nenhum tipo de filme, nenhum tipo de música, nenhum tipo de coisa que me tire do teu controle. Você possa vir aqui à frente para que eu possa orar por você no final. Amém? Querido Deus e eterno Pai, aqui nesta manhã estão pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, entregar a vida delas em Tuas mãos. Vieram entregar os seus planos, os seus medos, as suas ansiedades, os seus problemas. E neste momento, Senhor, nós rogamos uma bênção especial sobre cada uma delas. Senhor, elas aceitaram este desafio, um comprometimento de durante 40 dias estarem em contato apenas com o Senhor, de se libertarem de filmes, de músicas, de qualquer coisa que não agrade ao Senhor, que qualquer coisa que possa impedi-las de ter um relacionamento contigo. As ajuda, Senhor, a concluir esta tarefa, esse desafio que não será fácil, mas pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa dar a cada uma dessas pessoas que tomou a decisão de fazer esse desafio a certeza de que elas sairão desse muito
muito mais fortes e transformadas pelo poder do Teu Espírito. As abençoa, Senhor, as dá força. E esteja também com cada um dos outros que estão aqui esta manhã, com aqueles que estão nos assistindo, para que o inimigo jamais ocupe a mente deles, mas que o Senhor os transforme, os renove e possa dar a eles, ó Deus, a esperança que só o Senhor pode nos dar. Leva-nos em paz para os nossos lares, é o que nós suplicamos em nome de Jesus.